Deus. Você ouviu aí a mensagem do nosso pastor presidente, pastor Francisco de Assis de Oliveira, né? Já estamos ao vivo aqui pelo nossas redes vizinhas. Está conosco aqui o irmão George, aqui pela rede vizinha. Ele manda um bom dia, que Deus abençoe. Está aí na casa da sua mamãe, nossa irmã, nossa querida amiga Esteni, Deus abençoe. Um bom dia também para o Reuel, está aqui no TikTok, né? O Satiniel. Está conosco também Edinalva, Deus abençoe. Adélia, Márcio, Marcelinho, Deus abençoe. Também aí Léo Vieira, Deus abençoe, Léo. Carlos Ribeiro, está aqui pelo TikTok, né? Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Paulo Terry, Deus abençoe, Paulo. Que Deus possa abençoar. O povo de Deus está chegando aqui. Também Wendel, Deus abençoe, Wendel Santos. Alvani Nascimento, ali de Quixelô, Deus abençoe, ali do Poço da Pedra. Márcio Marcelino, Deus abençoe. Keké Alves, Deus abençoe. Vamos ver quem está mais conosco aqui, em nome de Jesus, né? O povo de Deus está se preparando aí para assistir, né? Louvado seja Deus, o programa Café com Jesus, aqui pela nossa rede vizinha, né? Louvado seja Deus, né? O nosso. Que Deus possa abençoar. Hugo Fortunar, Deus abençoe. E Lago Fortunar, Deus abençoe. Sara, Deus abençoe, em nome de Jesus. O bom de Deus está ligadinho conosco, nos ouvindo, né? Aí o programa Café com Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Olha, o senhor estava aqui com a mensagem, né? A mensagem do convite para nós estarmos neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, né? O nosso culto chá de mulheres em nossa congregação de Mumbaba de Cima, tá? Mas, infelizmente, o WhatsApp aqui no computador está demorando a abrir, né? E nós vamos até às 8 horas da manhã. Até lá, se abrir, a gente vai estar colocando aí o convite em nome de Jesus. Mas eu estou fazendo o convite, né? Vai estar pregando lá minha esposa, pastora Socorro Sampaio, vai estar pregando a palavra de Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Olha, são precisamente 7h33. É momento da palavra de Deus. Eu sei que nada nem ninguém vai me impedir. Em nome de Jesus vou prosseguir. Palavra de fé com o pastor Neto Aguiar. Graças a Deus, 7h34. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, e versículo de número 20 e 21, que diz assim: mas ele lhe disse, sou eu, não tem mais. Então reconheceram, louvado seja Deus, então enviaram provavelmente no barro, e logo a alegria e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Jesus acalma a tempestade. Está conosco aqui Margarida Paulino, Deus abençoe, lá da cidade de Quixelô. Ela manda Senhor Pastor Neto, Pai do Senhor Pastora Socorro. Deus abençoe, minha irmã,
a você e toda a sua família, sua esposa, irmão Gertrude. Deus abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. A mensagem do Senhor diz assim: e depois que a multidão foi alimentada no deserto, as pessoas resolveram. Só um minutinho, irmãos. Louvado seja Deus, nossa irmã Margarida Paulino, né? Está aqui conosco. Ela manda a paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Neto, a paz para a pastora Socorro. Deus abençoe, carinho, a você e toda a sua família aí, né? O nosso irmão Gertrude, aí são da cidade de Quisselô, da nossa sede, de Quisselô. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O texto, irmão, aqui que nós acabamos de ler, que está no Evangelho de João, né? O nosso microfone lapela descarregou, então vou ler de novo para você entender, tá? Que diz assim, ó: mas ele disse, sou eu, não tem mais. Então receberam prontamente no seu barco, e este chegou ao seu destino. Depois que a multidão foi alimentada no deserto, as pessoas resolveram organizar um movimento para constituir Jesus rei. Suas falsas esperanças messiânicas o levaram a uma atitude irrefletida e perigosa. Jesus, percebendo a situação, ordenou que os seus discípulos embarcassem e passassem para o outro lado, enquanto ele se despedia do povo. Preste atenção, o que é uma pessoa que tem percepção espiritual. Se fosse nos dias de hoje, muita gente continuaria ali onde estava. Por quê? Porque queria glória, porque queria apogeu, porque queria reconhecimento. Jesus não. Jesus se afasta. Jesus entra no barco, né? Louvado seja Deus. E vai para o outro lado. Preste atenção, tá? Depois Jesus subiu ao monte para orar sozinho e de lá viu seus discípulos em perigo por uma tempestade repentina, os apanhou no meio da travessia. O mar vociferava com feras selvagens, o vento rígido suspendia o barco e ameaçava naufragá-lo. Os discípulos apavorados não conseguiam dominar a situação adversa. A noite já avançava para a alta madrugada e a fúria do mar era ainda mais violenta. Então, a situação ali era uma situação difícil, né? Por quê? Porque a tempestade estava feroz, a tempestade estava brava. Então, eu não sei como que você está agora, qual a situação que você está agora, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus é grande para fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Louvado seja, pensamos, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é fiel. Jesus vê a situação que está ali e ele, o que acontece, né? Louvado seja
o nome do Senhor. De repente, na densa escuridão, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Sabe, o que eu aprendo aqui? É que quando você pensa que tudo está perdido, Jesus aparece. Talvez você não estava nem no propósito. Deixa eu falar algo aqui, né? Louvado seja Deus. A luta para mim vir fazer esse programa não foi fácil. Não foi fácil. Estávamos com o corpo cansado. Ontem foi um dia de muita tristeza para nós. Partiu, né, um irmão da nossa igreja, um grande homem de Deus, pastor, louvado seja Deus, nosso querido José Arteiro, evangelista. Então, queira ou não queira, você fica com o seu emocional um pouco abalado, né? Tivemos ali na doutrina, né? Louvado seja o nome do Senhor, e a gente coloca o nosso despertador um pouquinho mais cedo, e aí despertou, eu baixei um pouquinho e passou um pouquinho do horário. E aquela guerra, vai ou não vai, vai ou não vai, eu me levantei para fazer o programa. Sabe por quê? Porque você é importante. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, para dizer para você que Jesus está no controle de tudo, para dizer para você que você não vai morrer nessa luta, para dizer para você que nada é impossível para aqueles que crêem, para dizer para você, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Eu não sei a sua luta, eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, eu quero dizer para você, Jesus chegou. Jesus chegou para mudar a história. Jesus mudou para mudar essa situação. Isso é, se você crer, você vai ver o Espírito Santo agindo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Louvado seja Deus. Então Jesus chega no meio da escuridão. Jesus aparece caminhando sobre as águas. Sabe o que representa águas? Representa luta. Sabe o que representa água? Representa dificuldade. Sabe o que representa água? Representa situações adversas. Qual é a situação que você está vivendo? Jesus está andando sobre ela. Porque quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Quando você olha para as dificuldades, você afunda no meio das águas. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os discípulos ficaram com mais medo ainda, acreditando tratar de um fantasma. Mas Jesus disse antes de acalmar o mar, acalmou o coração deles, dizendo: sou eu, não temas. Outra coisa que eu aprendo aqui é que para o milagre acontecer, nós precisamos ter equilíbrio. E esse equilíbrio vem através da oração. A gente passa por situações difíceis. A gente passa por provações. Mas essas provações não podem nos desequilibrar. Esse problema, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está aqui nas redes vizinhas, você que está aqui no TikTok, não se desequilibre. Não perca o foco. Não perca o direcionamento. Nosso pastor trouxe uma palavra muito tremenda sobre direção, esperança e derramamento do Espírito. Ele pregou lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 até, se eu não me engano, até o 31. Até o 30. Né? E ele falou sobre esperança, direcionamento e derramamento do Espírito. Nós precisamos ter direcionamento. Nós não podemos deixar que as lutas, irmão, se
fosse por luta, né, de que nós estamos passando, eu estou passando, né, uma dificuldade grande para que Deus resolva, né? Simone Silva, Deus abençoe, Simone, Adelaide Pereira, RT24, Fábio Ferreira, Deus abençoe. Então, preste bem atenção, eu não estaria aqui, ou talvez teria me afastado, teria agido emocionalmente em vez de agir direcionalmente. É por isso que agido emocionalmente em vez de agir direcionalmente. É por isso que você que está aqui, né? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer algo para a sua vida hoje. O equilíbrio, ele é de suma importância na nossa vida. Ele é de suma importância em nossa vida. Tá? Louvado seja Deus. E equilíbrio você tem quando você ora. Por que é que Jesus ele manda entrar no quarto, fechar a porta? Ele fala de intimidade. Ele fala de a sós. Às vezes você e eu nos desesperamos diante das dificuldades. É o que eu estou dizendo. Eu estou passando uma luta, uma situação adversa, que todo dia eu peço a Deus que Deus me dê equilíbrio. Todo dia. Para que eu não perca a minha bênção. Porque quando você pula o processo, você está fugindo, perdendo a promessa. Porque processos gera propósito e propósito traz promessa. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que assim como os discípulos foram alcançados por Jesus no meio da multidão, a minha bênção também vai chegar. Os discípulos foram alcançados por Jesus no meio da multidão, a minha bênção também vai chegar, irmão. No tempo certo, essa tempestade vai passar. Hã? Ainda ontem eu louvei a Deus na doutrina com esse hino Tempestade e o Homem. E Jesus ele fala algo muito interessante, né? Deus usa o Chagas Sobrinho para louvar esse hino, e quando ele fala da tempestade, ele fala: filho, o quanto eu te ensinei, o quanto poderias confiar. E os meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Aí ele diz assim: você, o barco e o mar, foi eu quem fez. E aí? Está no controle, meu filho. Jesus está no controle de tudo. São 7h49. Já estamos chegando no finalzinho do nosso devocional, em nome de Jesus. Para a gente concluir o nosso devocional, são 7h49. Encerrando o nosso devocional. Na vida também passamos por tempestade, mas não precisamos temer, pois Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele vem andando sobre os problemas que nos ameaçam. Ele vem para nos aquietar a nossa alma e para nos levar ao porto seguro. Jesus acalma a tempestade.
te entender. Não faz ideia do que estou fazendo. Tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas eu livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Uma manhã eu te pertenço, você só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando vai chegar, você só enxerga perda, mas eu livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Uma manhã eu te pertenço, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olhou não viu, ouviu não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, Você é está o que ouvindo eu o programa reservei Café pra com você. Jesus. O que olhou não viu, ouviu não ouviu, e nem sequer Louvado seja Deus! Infelizmente chegamos ao final de mais um programa Café com Jesus. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas estamos aí. Faltam uns 4 minutinhos, 5 minutinhos para o encerramento do nosso programa. Mas antes eu quero te dar um aviso, né? Um convite todo especial para o final de semana. Hoje, sexta-feira, você pode ver aí, né, na interface aí, né, do nosso programa, culto de libertação do Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, tá? Então hoje eu vou estar falando sobre esse versículo aí. Toda sexta-feira a gente vai estar falando de um versículo do Salmo 91, tá? Sexta passada a gente falou sobre o versículo primeiro, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E hoje vamos estar falando sobre o direito do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, né? No terceira sexta-feira, e mais, ó, a gente vai estar levando pessoas, convidando pessoas da nossa igreja, vai estar ministrando aqui no Salmo 91, versículo, né? O Salmo 91, nós estamos vivendo a fé do Salmo 91, tá? Então, amanhã, sábado, 3 horas da tarde, nós teremos o nosso culto de mulheres, nosso culto 91, tá? Então, amanhã, sábado, 3 horas da tarde, nós teremos o nosso culto de mulheres, lá, chá de mulheres ali, 3 horas da tarde, na nossa congregação de Mumbaba de Cima. Infelizmente, não deu para a gente colocar o áudio da nossa irmã, mas nós vamos colocar nos grupos, tá? Vamos colocar nos grupos aí, juntamente aí com a mensagem, em nome de Jesus, tá certo? Tá bom? E amanhã, domingo, por motivo do batismo, atenção,
os irmãos aí de São José do Torto, Beira do Rio, nós não teremos trabalho, não teremos culto, encontro com Deus, tá bom? Por quê, pastor? Porque nós vamos estar num batismo aqui na cidade de Sobral, tá certo? Então a gente não vai poder estar aí em nome de Jesus, a seara é grande, em nome de Jesus, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Mas terça-feira nós estaremos aí, eu já quero fazer o convite ao nosso irmão Erisvaldo, nossa irmã Aparecida, Danielzinho, para estar pronto, para a gente terça-feira estar no nosso culto de libertação lá na beira do rio. Os irmãos se preparem, vai passar um carro aí pegando os irmãos pela fé, em nome de Jesus, tá certo? Vamos estar saindo ali da lanchonete Net Lanche, tá bom? E vai ser forte, o carro vai estar passando aí por volta de 5h30, nós vamos estar passando aí em nome de Jesus, tá certo? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, domingo, nós não teremos nossa manhã com Deus lá em nossa congregação de São José do Torto, tá bom? E domingo, louvado seja Deus, nosso culto da família lá em nossa congregação de Bajota de Machado. E aqui em Sobral, nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor aí no Parque da Cidade, tá bom? Olha, sem mais delongas, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Levante as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as duas consolações do querido Espírito Santo, esteja com todos para todos sempre. A igreja do Senhor diz amém, diga graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tchau, Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus disser que sim. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Café com Jesus. Voltaremos segunda-feira nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Tchau, até lá, que Deus os abençoe. Igreja Evangélica Deus Espírito, onde a bênção lhe espera. A rádio é de Sobral, a rádio que traz uma nova esperança. Baixe o nosso aplicativo, radioedsobral.webcast.net. Não me vergonho de ser. Temos tido, na verdade, algumas dificuldades, mas